Bom, o próximo vídeo agora eu vou falar sobre adequação textual. Mas o que vem a ser adequação textual? A adequação textual é um tipo de conceito da redação que é muito importante, é muito eficaz para você melhorar a sua competência escrita. Eu digo competência no sentido de você fazer aquilo que você precisa para chegar a um resultado, tá? Então, o resultado vai depender da sua capacidade e do seu esforço, né? Do seu conhecimento, né? Daquilo que você acredita, né? Aonde você vai chegar, tá? Então, há toda uma questão importante dentro da escrita. Então, o que vem a ser adequação textual, tá? A adequação textual, ela vai se referir, significar, né, o que? A adaptação de um texto ao seu contexto de produção, né, e recepção, né? Então, a adequação textual, ela vai considerar fatores, tá, como o público-alvo, o propósito comunicativo, o gênero textual e o suporte que você vai utilizar na escrita. Então, um exemplo adequado é sempre aquele que vai atender às expectativas do leitor e cumpre sua função de maneira clara, coerente e eficaz, respeitando as normas linguísticas e as convenções sociais. Então, vamos ver aqui, tá? Dois exemplos de parágrafos que estão adequados a essa situação. Lembrando-se de uma coisa, tá? Que esse texto agora a seguir, ele é um exemplo de redação dissertativo argumentativa. A linguagem utilizada é formal, o tom é adequado ao propósito de discutir um tema de forma crítica e embasada. E a estrutura do texto segue os padrões exigidos para esse gênero textual, demonstrando clareza, coerência e adequação ao contexto comunicativo. Nesse exemplo, eu também vou falar sobre o desenvolvimento, tá? Então, como é que eu vou desenvolver uma redação dissertativa argumentativa? Eu falei isso num vídeo anterior do nosso curso de redação. Só que agora é essencial apresentar uma tese clara, com argumentos bem fundamentados e uma proposta de intervenção, né? Muitos chamam de proposta de intervenção, por exemplo, no concurso do Enem. Mas se eu, por exemplo, for trabalhar um concurso público, por exemplo, né? Um concurso público, por exemplo, unificado, eu vou chamar de proposta de solução, tá? Então, a proposta de solução é esse conceito que eu quero aqui trazer, tá? Do meu curso de redação. Então, a proposta, né, dessa explicação, desse exemplo, é justamente utilizar uma linguagem que seja objetiva, que tenha uma finalidade e que seja respeitosa, porque você não pode escrever um texto de qualquer jeito e com uma linguagem que tenha gírias, palavrões, dialetos, elementos da fala coloquial, né? Então não podemos, né? O texto é sempre impessoal, ele tem sempre um respaldo de impessoalidade, tá? Então o uso de gírias, expressões informais, isso aí está fora da redação, tá? Então vamos ver aí como é que vai ficar esse exemplo. E vai ficar assim, olha só. É evidente que a falta de acesso à educação de qualidade no Brasil perpetua as desigualdades sociais. Ponto continuativo. Segundo o IBGE, em 2022, mais de 11 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não concluíram o ensino médio. Essa realidade é intensificada pela infraestrutura escolar precária e pela insuficiência de investimentos em políticas públicas. Portanto, é essencial que o governo federal amplie os recursos destinados à educação básica, assegurando a universalização do ensino e a melhoria da qualidade
do aprendizado para reduzir as disparidades e promover a inclusão social. Então repare, você tem aí uma estrutura, tá? Perfeita, tá? Um parágrafo padrão, um parágrafo que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio e fim, tá? Então, esse parágrafo, ele vai te ajudar a entender aí como é que funciona um parágrafo de redação, como é que eu vou adequar, né, toda uma abordagem, uma questão, né, singular, né, cheia de estatísticas, né? Porque eu falo singular, porque dentro de uma singularidade de um concurso, você tem que apresentar, abordar falas, né? Argumentos, né? Então, argumentos são falas, mas não são falas nossas. Então, geralmente, quando eu quero aqui utilizar um repertório, eu vou trabalhar, por exemplo, um instituto, né? Vou utilizar a fala de alguém, tá? Então, é bem interessante esses dados estatísticos, né? Eu trabalhei ali com dado estatístico que eu conheço, não é inventado. Você não pode inventar dado estatístico. Em uma outra ocasião, eu vou mostrar como é que nós vamos trabalhar a verossimilhança dentro de uma necessidade de se criar, por exemplo. Eu quero criar um dado estatístico, né? Mas não é uma ideia verdadeira, mas é uma ideia que todo mundo vai aceitar, né? Então eu vou trabalhar isso num curso, né, mais para frente. Então, dentro dessa possibilidade, nós temos esse parágrafo aí, tá? O tema eu já mostrei ali. Então agora vamos ver aqui um outro exemplo, tá? De adequação, né? Vamos adequar. Então, olha só, o tema desse tipo de texto é o que? Solicitação de informações. Por exemplo, uma redação oficial. Essa é uma redação oficial. Aquela outra era um texto dissertativo argumentativo. Então, uma redação oficial, nós temos isso aí, ó. Como é que eu vou solicitar uma informação dentro de uma empresa? É assim, ó. Prezado ou prezada, senhor ou senhora, ó. Então eu utilizei aí, né, uma linguagem adequada, tá? Formal, né? Uma linguagem em terceira pessoa do singular. Olha só, venho, agora está em primeira pessoa, mas isso aí é dentro desse contexto, tá? Dentro da redação oficial, no caso aí uma petição, um memorando, você vai precisar utilizar a primeira pessoa do singular, tá? Eu venho, tá? Mas aí é uma formalidade, dá uma singularidade, uma particularidade da redação oficial, tá? Olha lá, venho por meio deste solicitar informações detalhadas sobre os planos de assinatura disponíveis para o serviço de streaming oferecidos por sua empresa. Ponto continuativo. Eu gostaria de saber especificamente as diferenças entre os planos básicos e premium, bem como as formas de pagamento aceitas. Ponto continuativo agora a parte final. Agradeço desde já pela atenção e ficarei no aguardo de um retorno atenciosamente aí o seu nome, tá? Então, numa redação oficial ficaria assim a adequação, tá? Então, aí você precisa sempre estar trabalhando o tema, tá? Adequadamente. Que adequar é justamente adaptar, né? Seria a questão de adaptabilidade, né? Então, a abordagem a ser trabalhada, você precisa sempre utilizar essa unidade, tá? Você tem que ter uma unidade, você precisa ter início, meio e fim, né? O que é a unidade? É um texto que ele é fechado, né? É um texto que ele tem integridade, ele não foge, ele não tem relação com outras ideias, ele tem um foco, tá? Tem uma prioridade. Então, a prioridade aí é falar sobre o serviço da internet. Por que eu vou falar sobre outra coisa? Por que eu vou, de repente, utilizar uma gíria, uma palavra inadequada? Tá? Todas as palavras, todos os vocábulos, eles estão adequados. Todos os vocábulos estão dentro de um grupo, estão dentro de uma esfera fechada. Isso que é a unidade textual, tá? Então, aí o texto tem início, meio e fim. Tá? Ele tem a objetividade, tem a clareza. Olha a clareza do texto. Tem linguagem difícil? Tem termos em inglês difíceis? Tá? São termos em inglês conhecidos da empresa, tá? Para quem você está falando, para quem está oferecendo serviço. Nesse caso aí, tá? A empresa está oferecendo serviço. Você está fazendo um pedido, tá? A essa empresa, uma solicitação, tá? Então, o fecho é aquele lá, atenciosamente, tá? Porque é dirigido a alguém cuja a linguagem deve ser assim.
Você vai utilizar o atenciosamente, sempre, tá? Existe também o respeitosamente, mas isso aí é um outro vídeo que nós vamos trabalhar, tá? De redação oficial. Ok? Beleza? Fechou? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso curso de redação e até o próximo vídeo. Valeu, fui!